Amém? Agora vamos entrar no último tópico da nossa segunda aula. Nós vamos falar do Espírito Santo na experiência humana. E nesse tópico do Espírito Santo na experiência humana, nós temos como ponto primário o Espírito Santo como agente de salvação. Ou seja, qual é o papel do Espírito Santo no processo da salvação? O que a Bíblia diz, né? Vamos lá para João 16, versículo 7 e 8. Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, e se eu não for, enviá-lo-ei. E se eu for, enviá-lo-ei, perdão. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, o ponto primário é que o Espírito Santo vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo, ele não vai se exaltar, ele vai exaltar a pessoa de Jesus ao convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o que ele vai realizar após a conversão, né? Em João capítulo 3, a gente vê que ele vai realizar no ser humano, né, o papel do novo nascimento. Vamos lá, em João capítulo 3, versículos 3 ao 6. Jesus respondendo disse: na verdade, digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe ao nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, primeiro, ele vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Segundo, ele vai prover o novo nascimento. Ele vai prover a conversão, ou seja, o ato de sermos novas criaturas vai ser proveniente do papel do Espírito Santo como agente da salvação. Nós, crendo, vamos receber o Espírito Santo e sermos coparticipantes da natureza divina. Como assim, coparticipantes da natureza divina? Primeiro, nós vamos ser salvos, convencidos pelo Espírito Santo. Ninguém vai a Deus pelas suas próprias forças. Se Deus não atrair, nós não temos como chegar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, o Espírito Santo tem esse papel de atrair a Deus. Depois, ele realiza o processo de regeneração, ou seja, o novo nascimento em nós. A partir do momento em que somos salvos, nós passamos a ser nova criatura. E ao passarmos a ser nova criatura, nós vamos ter o Espírito Santo habitando em nós. E ao sermos habitação do Espírito Santo, em que sentido nós seremos coparticipantes da natureza divina? O Espírito Santo vai nos capacitar com dons espirituais para que nós possamos realizar a obra. Mas nós temos que ver dois pontos importantes. O ponto da regeneração é o ponto dos frutos, ou seja, eu como novo convertido, como nova criatura em Cristo, eu vou ser conhecido pelos meus frutos. E os dons espirituais já é um caso diferente. Os dons espirituais ele foi nos dado para a realização da obra, para a realização do serviço. Ou seja, Deus nos concede o dom de falar em línguas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de milagres,
para que o mundo veja o seu poder sobrenatural. Então, para que as pessoas olhem para os cristãos e veem que no seu trabalho para pregar o evangelho não é feito por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e de poder. Ou seja, toda palavra ela vem acompanhada do poder de Deus, do poder transformador de Deus. Quando você escuta alguém falar que fala ao teu coração, você começa a chorar e não sabe como. Essa força que vem de dentro é o Espírito Santo que está falando no teu coração. Ele é também, né, na experiência humana, o agente da santificação. Na conversão, ele passa a habitar no crente, que começa a viver sob a influência santificadora. Note alguma das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Lembrando que nós está na página 8, tá? Página 8. Ele dirige e leva uma vida santa, libertando da escravidão do pecado. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Em nossa vida de oração, ele intercede por nós, clamando a Deus. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo. Ele é o nosso mestre divino, que nos guia em toda a verdade. E ele continuamente nos comunica o amor de Deus. Ou seja, nós vemos que no processo de santificação, ele tem todos esses papéis, né? Eles nos levam para uma vida santa. Ele nos liberta da escravidão do pecado. João 8:32 diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o Espírito Santo é uma verdade libertadora em nossas vidas. Ele testifica que nós somos filhos de Deus, né? Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós passamos a ser nova criatura. Ou seja, um papel importante do Espírito Santo como pessoas regeneradas. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, né? Nós sabemos que Cristo, ele teve uma vida santa, reta, íntegra. E isso é gerado também em nós, essa consciência é gerada também em nós. Ele é o nosso mestre divino, ou seja, o Espírito Santo que nos guia. E qual o ponto fundamental de aprender a ser guiado pelo Espírito Santo? A leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia pela leitura da palavra de Deus. Não é toda hora que ele vai revelar, que ele vai aparecer. Ele vai revelar a sua palavra, né? Pessoas recebem mensagens do Espírito Santo de diversas formas, por revelação, por sonho e pela tua palavra também. Amém? Como agente divino. Vamos lá para a página 9. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor. Ele reveste os crentes de poder para realizar a obra e o testemunho dele. Ou seja, ele nos reveste, aquilo que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, para realizar o serviço e a obra dele. Esta obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo com a plenitude. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja diante do mundo, momente na obra missionária, né? Então o ideal é exatamente isso, que todo ministério se iniciasse pelo batismo do Espírito Santo. Ao longo dos tempos, né, a igreja, principalmente nas igrejas pentecostais, o obreiro ele era caracterizado pela evidência de falar em línguas, né? Então, quando ele falava em línguas, ele já recebia ali uma orientação, um chamado, e ele ficava em observação para ser admitido em um cargo, né? Ali era como se fosse uma confirmação de Deus acerca do chamado, do ministério do obreiro. Mas hoje a gente vê que cada ministério tem a sua forma de agir, tem a sua forma de levantar os seus obreiros, né? Isso não é um padrão, não é uma liturgia, né? Dizer, ó, só vai ser levantado se eu ver começar a falar em línguas. Se eu não ver começar a falar em línguas, não vai nem ser um obreiro da porta, não. Isso aí não foi colocado como padrão, né? E isso aí foi
pela igreja do século XIX, do século XX, e não por ser um padrão litúrgico, né? Cada igreja tem a sua forma de levantar os seus obreiros. E uma das formas que a gente vê, né, que a gente consegue promover um ministério eficaz é buscando o batismo com o Espírito Santo. Então, é isso que eu recomendo para quem não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque isso é muito importante para a sua vida, para o seu ministério. Se você acha que você não vai receber, não pense dessa forma. Busque, ore, jejue, peça ao Senhor, né? Vá ao monte, vá à igreja em oração, nas campanhas de oração. A gente consegue o batismo do Espírito Santo de joelho. De joelho que a gente consegue receber o batismo do Espírito Santo. Não que a gente tem que orar de joelho, não. Eu estou dizendo prefiguradamente, tá? Eu estou dizendo assim, conseguimos o batismo do Espírito Santo buscando a Deus em oração, tá? Então, em oração, que nós alcançamos o batismo com o Espírito Santo. E nós temos que querer. Eu, no ano de 2007, quando ia um pregador na igreja, eu era novo convertido, ele dizia assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu saía correndo, pulava as cadeiras e chegava lá, era o primeiro a chegar lá na frente e ficava orando e falava: Jesus me batiza, Jesus me batiza. Até que foi o dia 25 de novembro de 2007, eu não esqueço até hoje. E do pregador disse: guarda essa data, que foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a rodar na igreja que nem peão. E uma semana depois eu fui numa vigília lá no Canindé, que era uma vigília que a Assembleia de Deus do Brás promovia. E de repente veio um vaso marchando, tocou na minha mão e disse: meu servo, eu te batizei, agora eu vou te conceder o dom de línguas. Foi muito lindo. Amém? Tá acabando a bateria do celular. E esta aqui foi, né, a nossa parte. E eu quero agradecer a todos. Qualquer dúvida, só mandar mensagem no WhatsApp. E depois eu vou estar fazendo as aulas da próxima lição. Amém? Deus abençoe obreiras do SEMAD e a todos os alunos do SEMAD. Amém? Deus abençoe a todos.